Muito bem, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura da rodada de hoje do basquete olímpico, falando sobre mais um jogaço que tivemos nessa sexta-feira, que foi o baita jogo entre Canadá e Espanha. Esse jogo terminou agora há pouco e terminou com vitória canadense. O Canadá venceu por 88-85, o jogo muito duro, muito pegado, mas no fim deu Canadá. E com esse resultado, o Canadá garante a primeira colocação do grupo A, passa em primeiro, e a Espanha se despede da Olimpíada pela primeira vez desde 2000. A Espanha não consegue passar da fase de grupos. Rapaz. Não teremos Sérgio Llull, não teremos Scariolo, não teremos Santi Aldama nas quartas de final das Olimpíadas, hein? Que loucura, meus amigos! Que loucura! Vamos falar sobre o jogo, vou contar a história do jogo para vocês. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. O jogo começou, rapaziada, bem equilibrado, né? A Espanha conseguiu segurar o ataque do Canadá no primeiro quarto. A Espanha que entrou nesse jogo muito pressionada, né? Porque se a Espanha ganha do Canadá, a Espanha passa em primeiro, a Espanha seria líder do grupo. Só que se perdesse, como acabou perdendo, seria eliminada. Então a Espanha foi para esse jogo vivendo extremos, né? Vivendo extremos. Ou saía do jogo como primeira colocada ou saía do jogo como eliminada. E a Espanha conseguiu equilibrar as coisas no primeiro quarto. Acho que essa pressão até que fez bem para a Espanha assim no primeiro período. O time entrou bem ligado, conseguiu ali dar uma seguradinha no ataque canadense, conseguiu limitar o Canadá a só 19 pontos no primeiro quarto e levou o jogo para o segundo período empatado. Empatado em 19-19. Só que no segundo quarto, o Canadá abriu vantagem. A Espanha acabou tendo um aproveitamento horrível nas bolas de 3 no segundo quarto. A Espanha chutou 1 de 10 para 3 no segundo período, uma coisa horrorosa. Fechou o primeiro tempo chutando 3 de 19 para 3 pontos. 3 de 19, muito ruim, muito ruim. E o Canadá se aproveitou disso, cara. O Canadá conseguiu contra-atacar bem, o Shai teve uma produção excelente no segundo período e o jogo foi para o intervalo com o Canadá vencendo por 11 pontos. O Canadá venceu a primeira parcial, venceu a segunda parcial, perdão, venceu o segundo quarto por 30-19, cara. Assim, realmente, Canadá dominou o segundo quarto. Na volta do intervalo, no terceiro período, a Espanha se ajustou na parte defensiva, conseguiu, de novo, segurar o ataque canadense. O Canadá conseguiu só 15 pontos no terceiro período, ou seja, a defesa espanhola fez um bom trabalho, só que ofensivamente as coisas não fluíram. A Espanha seguiu errando muita bola de 3 e foi para o quarto período tendo ainda que tirar 8 de desvantagem, o que enfrentando um Canadá é muita coisa, porque o Canadá tem uma das melhores defesas dessa Olimpíada. Então você tirar 8 de desvantagem contra um time desse é muito complicado, ainda mais com toda essa pressão da eliminação. Só que a Espanha conseguiu. A Espanha conseguiu voltar para o jogo, cara, com o Brizuela vindo muito bem do banco. Brizuela que quase não tinha aparecido ainda nessa Olimpíada. Ele entrou bem pra caramba, terminou o jogo com 17 pontos, né, um desempenho muito bom. Com ele entrando bem, com o Sérgio Llull chamando o jogo, coisa que ele sempre faz. É impressionante como o Sérgio Llull ainda é decisivo, como ele ainda tem impacto, né, como ele ainda tem um impacto enorme dentro do jogo. Com os dois ali muito bem, a Espanha foi tirando a vantagem. Tirando a desvantagem, perdão. Foi tirando a desvantagem, tirando a desvantagem. Tanto que chegou ali nos últimos 2 segundos do jogo com apenas um ponto para tirar. Um ponto. A Espanha cortou a diferença para um, cara. Só que acabou que sobrou pouco tempo, né? Apesar de ter sido muito guerreira, o Sérgio Llull matou bolas importantíssimas ali no final do jogo, era pouco tempo. E aí
bastou uma ida do Chay para o lance livre para o jogo terminar. O Chay converteu os lances livres que faltavam e aí a Espanha teve que tentar um arremesso do meio da quadra. O Sérgio Llull tentou, mas a bola acabou ficando curta e não deu para a Espanha buscar a reação. E aí, tchau, tchau para a Espanha e Canadá na próxima fase como líder. Bom, destaques individuais do jogo, rapaziada. Pelo lado da Espanha, Brizuela e Sérgio Llull. Brizuela terminou com 17 pontos e o Sérgio Llull terminou com 13 pontos, né? Um desempenho muito bom do Sérgio Llull, que para mim vinha sendo individualmente um dos melhores jogadores dessa Olimpíada, mas hoje faltou coletivo para o time espanhol. O Rudy Fernandes jogou 15 minutos, terminou zerado. O Santi Aldama, em 24 minutos, entregou só 7 pontos, cara. O Santi Aldama, que na teoria seria o grande nome desse time espanhol, não fez nada. O Willian Hernan Gomes, 16 minutos, 10 pontos. O Juancho Hernan Gomes, 15 minutos, 8 pontos. Garuba, 2 pontos apenas. Abrines entregou 12, foi bem até. Mas, pô, o Lorenzo Brown, 0 de 4 para 3, 5 turnovers. Então, faltou coletivo hoje, cara. Enquanto para o Canadá, sobrou coletivo, né? Apesar de não ter sido uma atuação brilhante do Canadá, os caras passaram ali um veneno danado. Cara, eles tiveram o Shai metendo 20 pontos e aparecendo bem ali, tanto no final do quarto período como no segundo quarto. O RJ Barrett meteu 16 pontos, matando bolas importantes ali no final do jogo, fora o desempenho defensivo bom. Andrew Nembhard entregou 18 pontos, puta atuação do Nembhard. Dillon Brooks, 13 pontos e aquele desempenho defensivo bom de sempre. Então, sim, apesar de coração eu ter torcido para a Espanha, porque eu, sei lá, eu tenho. Não sei, cara, eu simpatizo muito com o time espanhol. Eu sou muito fã do Sérgio Llull, sou muito fã do Scariolo. Então, apesar de eu ter torcido sim para a Espanha, cara, o Canadá mereceu muita vitória. É um puta time o Canadá, mano. É um puta time e é candidataço a medalha. Muito candidato a medalha. Então, é isso, cara. Canadá na próxima fase. Espanha, um abraço. E aí, pegando aqui a situação da Olimpíada agora, para explicar para vocês como é que tá a situação nesse momento. Ó, peguei aqui um post do Pisou na Linha onde eles explicam bem. Inclusive, Pisou na Linha quebrando um galhaço aqui, né? Porque os caras estão conseguindo jogar uma. Estão conseguindo dar uma luz aí nessa situação da Olimpíada. Porque o formatinho ruim de entender esse formato da Olimpíada, hein? Alô, FIBA, vamos mudar essa porra aí, hein? Caramba, mano, bota aí, adiciona mais 4 times na próxima edição, faz com 16, divide em 4 grupos com 4 times e classifica os 2 primeiros de cada grupo, não seria muito mais fácil? Pô, pelo amor de Deus, cara, nossa senhora. Cara, minha cabeça tá até doendo de tanta conta, de tanto esforço que eu tô fazendo para entender como é que a galera tá se classificando, porque tá difícil, cara. Nossa senhora. Enfim, como é que tá a situação? Os times classificados para as quartas de final nesse momento: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Austrália e Brasil. Esses aqui estão classificados. A Austrália passa por conta da derrota da Espanha, tá bom? Então esses aqui estão 100% garantidos. Os eliminados: Espanha, Japão e Porto Rico. Esses aqui já um abraço. Né? O Porto Rico vai jogar amanhã contra os Estados Unidos só para cumprir tabela mesmo. O que falta ser decidido? Ó, quem vencer de Sérvia e Sudão do Sul passa em segundo no grupo C. Tá? E aí o perdedor vai disputar o posto de melhor terceiro colocado no saldo de pontos com a Grécia. Tá bom? Então, quem perder de Sérvia e Sudão do Sul, aí vai ter que ver quem é que vai ficar na frente, o perdedor daqui ou a Grécia. Tá? A Grécia está com menos 8 de saldo, Sudão do Sul com menos 6 e a Sérvia com mais 15. Se a Sérvia vencer o Sudão do Sul por 3 pontos ou mais, a Grécia se classifica, tá bom? Se o Sudão do Sul vencer, a Grécia só se classifica se o triunfo africano for por mais de 23 pontos. Então, para o Sudão do Sul passar, tem que amassar a Sérvia.
Não é só vencer, tem que vencer e vencer por 23 pontos. Então, é uma situação difícil para o Sudão do Sul, viu, cara? Situação bem difícil para o Sudão do Sul. E aí o Brasil fica aí no aguardo para ver se vai passar como o melhor terceiro ou o segundo melhor. Que vai passar como um dos dois melhores terceiros, isso é um fato. Resta saber se vai passar como o melhor ou o segundo melhor. Tá bom? Então, é isso, rapaziada. Foi isso que rolou entre Canadá e Espanha. E esse foi o efeito do resultado desse jogo. Né? Com esse resultado, Canadá passa em primeiro, Espanha vai embora e a Austrália se garante na próxima fase. Fechou? É isso. Hoje ainda tem Alemanha e França, que vão jogar para decidir quem é que vai passar em primeiro no grupo do Brasil. Então, vamos acompanhar. Assim que terminar o jogo, vai ter vídeo no canal falando sobre a partida. Então, ativa a notificação. E ainda vai ter mais vídeos saindo no decorrer do dia, tá bom? Tamo junto, grande abraço e até a próxima, gente. Tchau!